Bem-vindos a todos vocês ao Globo News Painel, aqui dos estúdios da Globo News de São Paulo. O nosso tema é um evento importante da semana que passou, foi a visita da presidente Dilma Rousseff à China. É uma grande oportunidade para a gente estudar como é que estão as relações entre esses dois grandes países, duas grandes economias emergentes. Há uma série de aspectos para a gente abordar, não só de economia. 3 são os nossos participantes, como sempre. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos convidados pelo economista Luiz Gonzaga Beluso, que é professor da FACAMP, a Faculdade de Campinas. Está conosco o empresário Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. E nosso terceiro convidado é o economista Kevin Tang. Ele é diretor da Câmara de Comércio Brasil-China. Beluso, começando com uma pergunta bem abrangente. A China é uma parceira ou uma ameaça? A China é as duas coisas. Eu sabia. Aquela história, não vou entrar naquela história, o copo está meio cheio, meio vazio. Você não pode explicar o desempenho da economia brasileira de 2003 a 2008 e também logo depois da crise, da recuperação das duas economias muito rápidas, né, depois da crise. Você não pode afastar a presença da China como um fator importante para o crescimento da economia brasileira, para as exportações, para a acumulação de reserva. Mas, por outro lado, né, nesse momento em que os Estados Unidos bombam a sua liquidez para o resto do mundo, a valorização do câmbio permite que nós tenhamos uma verdadeira invasão de produtos chineses. Está aqui o nosso Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, que pode nos dizer, eu converso sempre com o nosso amigo Roberto Janetti, né? E a nossa preocupação, a gente não dorme por causa desse negócio do câmbio, entendeu? Porque o risco de afetar gravemente a indústria brasileira é muito grande. Aí vem a pergunta, Paulo, é o câmbio o nosso adversário ou a China, independentemente do câmbio? Nesse momento, essa questão do câmbio faz com que seja mais uma ameaça. Porque nós temos um problema do câmbio dos dois lados, né? O câmbio chinês desvalorizado e o yuan desvalorizado, dando uma artificial competitividade à China, e o real sobrevalorizado, tirando artificialmente a nossa competitividade. Se você jogar uma desvalorização lá de 20% e uma valorização aqui de 20%, 40%, é muito difícil de competir. Então, essa questão do câmbio, sem dúvida, é um problema grave que nós temos. E esse perfil do comércio que nós temos com a China, realmente não vejo que seja um grande interesse para o Brasil. Enquanto nós vendemos 2/3 da nossa pauta de exportações para a China de minérios e soja, quase 100% das importações da China são manufaturados que agregam valor e empregam intensivamente na China. Além da questão dos investimentos, que são controlados lá na China e aqui são mais indisciplinados os investimentos chineses. Temos aqui a Câmara de Comércio China-Brasil. Chegou a hora de você tentar desmentir tudo isso ou apontar na direção que os porta-vozes do governo chinês apontaram nessa semana que passou, quando confrontados pelos jornalistas com esse mesmo tipo de observação que nós ouvimos agora. E os porta-vozes do governo chinês disseram, não vamos ressaltar esses aspectos, vamos procurar aquilo que é positivo. Bom, eu acredito um jeito chinês, acho que é a realidade. Não, realmente é uma questão que a China tem enfrentado críticas não só do Brasil como do mundo, né? Mas eu também ressalto muito o nosso lado, as nossas dificuldades. Quando você diz nossas, você está assumindo o papel da China? Do Brasil, desculpa. Do Brasil, ok. Do Brasil, no sentido que, como o Paulo falou, o nosso câmbio é valorizado. E não só isso, eu diria que a China, além de ser não é uma ameaça, eu diria mais um desafio, porque ela veio para ficar. E a gente tem que estar preparado a saber como lidar com a China, porque não vai sumir. Pelo contrário, só vai aumentar cada vez mais. Essa é uma grande questão que você levanta. Nós estamos preparados para lidar com a China, nós, Brasil? Não. No momento, agora, eu acredito que falta muito ainda para a gente conseguir reverter, né? Se a ideia é reverter essa pauta de commodities e produtos primários, ressalta-se também que não é só para a China, como para o mundo, né? O Brasil tem que investir muito mais em educação, né? O Brasil não tem engenheiro para produzir valor agregado, tecnologia. Então, eu acho que a China, ela ressalta, ela expõe um pouco dessas falhas ou dessas vulnerabilidades que o Brasil tem. Quando você olha a postura do governo brasileiro em relação à China, você identifica que tipo de visão frente a essa ameaça, desafio, oportunidade? Claramente você tem uma ambivalência, né? Como ele está dizendo, com muita propriedade, né?
A China se encaixou muito bem desde das reformas, né? A gente não percebeu, tem gente que até hoje não percebeu, mas já nos anos 90 estava claro que a China estava fazendo a escalada industrial dela, né? À base de como nós estávamos conversando aqui antes, é uma reprodução do modelo japonês, coreano, né? Em suma, do padrão asiático de crescimento, com a diferença, primeiro, que a China é muito grande, né? A segunda diferença é que, na verdade, a China manteve o caráter público do seu sistema de crédito. Basicamente, o crédito na China é público, né? O mercado na China de bens e serviços, sobretudo de produtos manufaturados, é um mercado muito amplo, muito competitivo, na verdade, muito competitivo. E, ao mesmo tempo, o comércio exterior eles regulam, né? Eu estou fazendo uma descrição, não estou dizendo se é bom, se é ruim, muito pelo contrário. Estou acompanhando. Isso é o Você está constatando como que tem que julgar. O fato é que, né, desde 94, por exemplo, em que eles desvalorizaram o yuan, né, resistiram muito à desvalorização durante a crise asiática, portanto tiveram uma atitude... Você está falando de 98 e 98, 99, tiveram uma atitude, né, importante para manter a coesão do bloco asiático, né? Depois de passar da crise, eles ampliaram as relações com a Ásia em geral, né? Começaram a exportar as indústrias deles para as regiões lindeiras vizinhas, né? Então você tem, na verdade, um cluster, desculpe a expressão cluster, você tem, na verdade, uma mancha manufatureira ali na Ásia, né? Em que a China, na verdade, mantém relações distintas entre os diversos países. Portanto, era importadora de bens de capital do Japão. Mas o começo do teu argumento era, fica evidente que isto foi algo pensado. Isso foi, na verdade, uma coisa pensada desde 78, quando se iniciaram as reformas. E a minha pergunta ou volta a ser, e eu passo agora ao Paulo, quando a gente se coloca, nós, Brasil, diante dessa descrição que o Beluso acabou de fazer, de um projeto pensado, a um modelo, que você usou a palavra também. Modelo é ruim, mas... É ruim, mas às vezes falta, a gente acaba usando o sapato velho mesmo. Quando você vê o governo brasileiro diante disso, que tipo de atitude você identifica? Na verdade, o que o Brasil precisa é definir bem um projeto estratégico. Nós precisamos definir bem o que nós queremos. Por exclusão, você está dizendo que ele não existe? Não existe. E dentro do projeto estratégico brasileiro, nós teríamos que encaixar a China, encaixar os Estados Unidos, encaixar o Mercosul, dentro de um programa estratégico brasileiro. Que na sua avaliação, pelo que eu depreendo, não está na mesa. Não, hoje na Fiesp está na mesa sim. Hoje nós estamos estamos ordenando tudo aquilo que fizemos, porque essa história não começou agora. E nós temos debatido, temos feito pesquisas, estudos, enfim, tomado providências concretas, relutado, reivindicado e tal. E estamos procurando pegar essas pontas soltas todas para tentarmos construir um laço que vai significar uma visão, assim, na visão do país, na visão do Brasil, aquilo que seria mais interessante. Porque hoje a situação da China... O que seria mais interessante? Porque hoje na situação da China, por exemplo, a Fiesp, nós temos um Conselho do Agronegócio. Se perguntar para o nosso Conselho do Agronegócio, a China é uma oportunidade. Então vamos fazer um programa para os próximos 20 anos para fornecer alimentos para a China e tal. Se perguntar para o setor manufatureiro, que agrega valor, que emprega intensivamente, a China é uma ameaça. Se perguntar para um investidor brasileiro que foi para a China de determinado produto, ele pode estar satisfeito, um outro está revoltado. Na verdade, nós não podemos analisar e tratar a China de uma forma pontual, setorial ou empresarial. Nós temos que ter um plano de país. O que interessa ao Brasil? Que é isso que você chamou de amarrar as pontas. E colocarmos, amarrar as pontas é pegarmos todos os dados, todas as informações, todas as pesquisas e todas as nossas vocações, nossos talentos e fazermos um laço, e esse laço é um projeto estratégico brasileiro. E a partir daí você encaixa a China. O que eu estou falando é o que eles fizeram. A China sabe bem o que quer e vai rigorosamente no seu próprio interesse. Ela não está preocupada com o povo brasileiro. E, aliás, ela está certa. O compromisso e as preocupações e os objetivos dela, o interesse dela, exclusivamente são os interesses chineses. Cabe a nós,
defendemos os interesses brasileiros. Então, o que, por exemplo, o Tang falou é um outro assunto, viu, Tang? Não podemos misturar uma coisa com outra. Uma coisa são os nossos problemas, que nós temos e temos que corrigi-los. Outra coisa que nós estamos discutindo é em relação à China. Quer dizer, a China tem uma moeda desvalorizada e a China tem uma política agressiva de comércio. A China disciplinar nossos investimentos. Quando a Embraer quis fazer o 190, foi impedida a produzir o 190, modelo 190 na China. A Marco Polo também teve problemas na China, tá certo? Então, isso é uma questão. Agora, outra questão, não há dúvida. Nós, além de um projeto estratégico, o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, investir mais em educação. Nós temos os nossos problemas, mas vamos separar uma coisa da outra, esse que senão você mistura acabou as de duas levantar. coisas. O Brasil sabe lidar com aspectos como esse que o Paulo acabou de recomendar, porque o que ele está dizendo é o seguinte: eles não só entram aqui com uma tremenda de uma agressividade, como eles também são capazes muito bem de dirigir direitinho o que pode e o que não pode lá. Ou seja, como é que vamos competir com alguém que aqui faz o que quer e não nos deixa lá fazer o que gostaríamos? Não, com certeza a reciprocidade é uma condição Ela fundamental. não Ela não existe e isso cabe ao Brasil, da mesma forma que os chineses sabem muito bem o que querem, têm o planejamento deles, cabe ao Brasil. Você viu isso também acontecer se na colocar semana que isso. passou? Olha, eu acredito que o Brasil tem, aos poucos, conseguido direcionar algumas áreas onde tem interesse. Um dos casos foi a própria Embraer, que conseguiu vender o 190 e conseguiu ampliar, inclusive, as vendas que já haviam feito. A abertura de mercados como carne suína, etc. Mas falta realmente um plano para a nação ou uma estratégia China de como a China sabe o que ela quer do Brasil. O que o Brasil quer da China? O que o Brasil quer da China, o que o Brasil quer dos Estados Unidos, o que o Brasil quer de vários qual é países. a política. Agora, em relação à Embraer, o que a Embraer queria era produzir o 190 lá, não vender esse pedido. Essa promessa de pedido já tinha, não nasceu. Ninguém vende 35 aviões em 2 dias. Isso é uma coisa que já vinha. E os frigoríficos, 27 frigoríficos que iriam se credenciar, foram credenciados 3. Lógico, alguma coisa aconteceu. Mas, na verdade, isso o Brasil muito, não tem esse plano estratégico há muito tempo. Né? Precisa ter um dia, né? O último foi nos anos 70, bem ou mal, era o segundo PND, bem ou mal. Né? Depois disso nós tivemos uma década perdida, a década de 80, com aquele desastre que foi a crise da dívida externa. Só quem esteve lá dentro, como eu, e assistiu aquele forró, pode dizer o que era aquilo. Né? Quer dizer, apesar de todas as advertências, os caras levaram endividamento a níveis insustentáveis e aí perdemos a década. Quando nós estabilizamos a moeda, e temos que dar o mérito aqui a quem o requer, né? Quem tem direito, o presidente Fernando Henrique, nós fizemos uma política monetária e fiscal ruim para a indústria. Né? Os anos 90 foram ruins, né? Sem dúvida. Porque ali começou a valorização do câmbio. E nós não temos, na verdade, um plano estratégico há anos, porque convenceram a sociedade brasileira de que, na verdade, mesmo sendo o planejamento indutor, não valia a pena. Né? Então aí, nós todos temos, digamos assim, né? Temos responsabilidade por termos aceito uma visão simplória da globalização. Os chineses não aceitaram. Os chineses falaram, olha, como é que são as tendências da economia mundial? São essas aqui, como é que nós nos encaixamos? Né? E se encaixaram com grande sabedoria e eficiência. Nós largamos tudo pelo caminho. Agora, Beloso, na vida a gente aprende que não adianta chorar leite derramado. Então, pelas razões que você bem descreveu, da década de 80, década de 90, agora nós estamos em 2011. Mas você não pode esquecer que a história que tem path dependence, então, que a história vai determinando, na verdade, o seu destino. Então, isso que eu estou fazendo, recuperando esse pedaço. É muito bom. Agora o que acontece? Nós estamos em 2011, nós precisamos fazer. O Brasil precisa ter um projeto estratégico, o Brasil precisa saber com clareza quais são os seus interesses. E quais são os interesses do Brasil? O que a presidente foi à China semana passada na cabeça? Os interesses do Brasil são os interesses do povo brasileiro, porque o que interessa a um país são as pessoas. E quais são as prioridades?
o que atende melhor o povo brasileiro e, rigorosamente, o Brasil tem que defender esses pontos. Rigorosamente. Com o que a presidente E aí os outros a que se China defendam, cabeça. entende? Como os chineses fazem. Os chineses não estão nesse aspecto errado. Eles têm muito claramente o que eles querem e cabe a nós disciplinarmos. Cabe a nós falarmos, não, esta troca de comércio não. O yuan está desvalorizado em 20% e a nossa moeda tem uma valorização grande também e rouba a nossa competitividade, vamos fazer medidas compensatórias. Economia de mercado, nem pensar. Economia de mercado não é. A China não é economia de mercado, então nem pensar em economia de mercado. Bom, nós quase atribuímos esses status a ele e Isso sobre desvalorização do câmbio nem se falou na semana passada. Eu acho relevante esse negócio da economia de mercado, porque lá, como eu disse, você tem mecanismos de controle. O crédito é público e o comércio exterior é... O resto é uma farra lá, é uma competição desassaimada. Né? Você tem quantas empresas produtoras de telas de televisão você tem lá? Mais de 50, mais de 50. Então, se você pegar e comparar o mercado de outro país qualquer com o mercado de bens e serviços na China, você vai dizer que o mercado da China é competitivo. Não é esse o ponto que nós temos. Não, mas, desculpa, mas essa é uma discussão, para mim, que não existe. Então, mas por que não existe? Porque ela é uma economia que usa o mercado. Como ela usa o mercado. Não, mas... Ela usa intensivamente o mercado. Aliás, ela é a que mais usa o mercado. Né? E ela tem os mecanismos de governança. Você considera a China uma economia de mercado? Ué, o mercado de bens e serviços lá é ultra competitivo. Eu estou errado? Você considera que o câmbio chinês não tem controle? Não, mas o que é economia de mercado? Você deixa, Beluso, se você é tonto e deixa o seu câmbio valorizar, o problema é seu. Beluso, você é tonto? Beluso, qual é a definição? O importante é o seguinte, qual é a definição? O que é que define... Eles não... Só de cada vez. O que é que define um país ser ou não ser economia de mercado? Então, primeiro, um país que controla câmbio, um país que controla o mercado financeiro, juros, um país que tem preços, muitos preços controlados. Isto não leis trabalhistas vale a pena mencionar. Isso não é uma economia de mercado. Horrível, agora, você sabe por que para nós nós não podemos aceitar a antecipação? Eu digo antecipação porque quando a China entrou no OMC, foi já combinado, pactuado, que em 2016 ela será reconhecida como economia de mercado. Então nós estamos falando de antecipar alguma coisa que vai acontecer em 2016. Agora, para nós não vale a pena antecipar. Por quê? Acho que essa Primeiro porque não é verdadeiro, deixa eu só completar. Primeiro porque não é verdadeiro, ela não é economia de mercado. E se nós reconhecemos a China como economia de mercado, dificulta muito qualquer medida de defesa comercial. Porque você deve saber que quando você tem, se a China estiver reconhecida como economia de mercado, para você impor uma sobretaxa, um antidumping, você não pode comparar o preço da China com o de outros países. Se ela for uma economia de mercado, você tem que comparar o preço dela com o mercado doméstico dela ou o preço dela com a venda do produto chinês para outros países. No entanto, se ela não é economia de mercado, você pode comparar uma armação de óculos vindo da China com uma armação de óculos vindo de outro país. Facilita muito as medidas de defesa comercial. A Câmara Por isso que nós não podemos abrir mão. Kevin, deveríamos antecipar ou não o reconhecimento da China como economia de mercado? Depende da contrapartida. O que o Brasil tem a ganhar com isso e quais são as consequências, né? Mas o próprio professor falou também. Eu acho que isso não é o tema principal. Se você perguntar para um chinês, um governante chinês, ele pode falar, tem aspectos da economia brasileira que o Brasil também não se encaixa como economia de mercado. Então, mas isso, o principal, e eu acho que a China tem, quando eu digo que a China é um desafio, é saber, o Brasil tem como extrair o que ele precisa da China? A China tem investimentos e capital em abundância que poderiam ser muito bem utilizados no Brasil para tornar o Brasil mais competitivo. Então, infraestrutura, todos esses aspectos, crédito para as empresas produzir, esse eu acredito que seria um dos principais focos. O presidente Lula foi lá em 2005. Eu me lembro que foi anunciado que os chineses iam investir 10 ou 15 ou 20 bilhões. Quanto entrou de investimento de 2005 para 2010? Olha, ano passado estima-se que foi quase 20 bi de investimento. Investimento chinês no Brasil, 20 bilhões? De compra de empresas brasileiras, de investimentos em... Entrou no Brasil 20 bilhões de dólares da China no ano passado? Eu desconheço isso aí. Muitas empresas chinesas não usam
a remessa direto da China para o Brasil. Eles têm subsidiárias internacionais em Luxemburgo, em outros paraísos fiscais, etc. Eu desconheço. Que são eu gostaria que a chineses. Eu gostaria que a Câmara me mostrasse os investimentos da viagem do presidente Lula em 2005 até o dia de ontem, quanto efetivamente. O que foi anunciado eu sei, que foi muito anunciado, investimentos, bilhões de investimentos. Quanto efetivamente entrou de investimentos. Isso que eu gostaria de saber. Uma conta importante é só agora, não ser diretamente. Eu não entendo também assim, se você fala que isso não é tão relevante, por que toda vez os chineses voltam com esse assunto da economia de mercado? Se não é relevante, por que é que eles querem? Antecipação. Mas eu queria que as pessoas definissem hoje em dia o que é uma economia de mercado. Há uma definição pela... Aqui, inclusive, por portaria da DSEC, está muito claro o que é uma economia de mercado. Economia de mercado é uma coisa complicada, complexa de você definir, né? Porque se você há de reconhecer que a China tem um mercado de bens e serviços bastante dinâmico. Tem um mercado, ali você vai lá e produz. Preços controlados, com câmbio controlado, com juros controlados, isso é economia de mercado. Sim, mas juros controlados, graças a Deus. Deixa eu fazer a pergunta para você de outra maneira. Bom Deus, se você acha que essa não é a discussão relevante, não, como você está sentindo, qual deveria ser o ponto relevante? O que eu acho é o seguinte, é que o Brasil, como o Tang estava dizendo, o Brasil, essa presença da China, ela mudou completamente a divisão internacional do trabalho. Né? O Brasil ganhou um espaço ali, como exportador de commodities. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Brasil pode, não é que o Brasil deve, o Brasil pode se conformar com essa situação de exportador de commodities? Não, porque o Brasil ainda tem um peso da indústria razoável, 26% do PIB. Né? O Brasil tem uma economia urbana industrial já constituída. Você já imaginou você sofrer uma regressão nessa economia urbana industrial? Vamos pegar um exemplo um pouco dramático. Vamos pegar a cidade de Detroit, dos Estados Unidos. O que é Detroit hoje? Que foi o centro da produção automobilística do mundo, né? E americana. É uma cidade fantasma. Eu estive lá filmando na Você campanha viu, do Obama em 2008, é assustador. Eu assisti assustador. É assustador. Né? A questão é saber se nós queremos o povo brasileiro trabalhando em mineração ou trabalhando em indústria manufatureira, em alta tecnologia, com altos salários, com alta... O que eu quero para o povo brasileiro é o melhor. É isso aí. É o pior. Claro. Então, agora nós temos vender minério e comprar... Não é ruim você ser um grande... camisa, sapato, avião... Eu só preciso pedir duas coisas. Não interessa o Brasil. Ele fala um por vez. Os Estados Unidos são um exemplo de país que fez as duas coisas juntas. Desde o século XIX, são grandes exportadores de commodities, de alimentos, né, matérias-primas, etc. E promoveram o seu processo de industrialização com um grau de protecionismo absurdo. Isso ninguém diz. Era economia de mercado, então, Estados Unidos? Com um grau de protecionismo, era o país mais protecionista do mundo no século XIX. Veloso, desculpe interromper. E ainda na crise dos anos 30, desculpe, só para terminar, só porque eu estou chegando ao fim do eles bloco. subiram a tarifa, a chamada famosa Smoot-Hawley, para proteger a indústria americana. Eles não estão nem aí. Eles estão defendendo o deles. Nós estamos discutindo as relações Brasil-China. Na verdade, a nossa discussão no primeiro bloco assumiu um aspecto muito mais abrangente. Quando o Brasil se considera frente à China, enfrenta a China, o que o Brasil quer ser? E essa foi a pergunta que ficou no ar. Eu passo a palavra imediatamente a você agora, Paulo. O Beluso terminou o primeiro bloco fazendo uma apreciação do papel do Brasil, na verdade, na globalização. Vamos ser reduzidos, agora a interpretação é minha. A palavra reduzida saiu da minha interpretação. A essa função de fornecedores de matérias-primas para alguém que depois nos inunda de produtos manufaturados, ou há um outro papel para o Brasil nesse desenho, Paulo? Olha, eu entendo que o melhor para o meu país, o que eu gostaria, o que eu quero e que eu luto para o meu país, é as melhores oportunidades para os brasileiros. Que seriam? E sem dúvida nenhuma, as oportunidades melhores, você desenvolver a indústria manufatureira. Nós temos 3, 4 milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos. Nós precisamos dar oportunidade para esses jovens. É lógico que nós precisamos investir em educação, em formação profissional, nós precisamos fazer com que realmente os serviços públicos melhorem de qualidade, seja a saúde, a segurança pública, tudo isso é necessário, são problemas nossos. Precisamos promover as reformas estruturais, dar agilidade, diminuir a burocracia, tudo isso buscando o quê? O melhor para o povo. E o melhor para o povo não é vender minérios
e comprar manufaturados e empregar e gerar empregos em outras partes do mundo. Nós precisamos gerar empregos aqui. O Brasil, ele não pode se dar ao luxo de abrir mão da sua indústria manufatureira por uma simples razão. O país tem 200 milhões de habitantes. Nós temos 3, 4 milhões de jovens todo ano entrando no mercado de trabalho. E nós temos que dar oportunidade a esse povo todo. Oportunidade de crescimento, oportunidade de empreendedorismo, oportunidade de salários bons, oportunidade de qualidade de vida. E não se dá isso sendo vendedor de commodities e importando as matérias, os manufaturados, onde agregam valor, onde empregam intensivamente. E, logicamente, no caso brasileiro, que tem 200 milhões de habitantes, talvez se o Brasil tivesse 10 milhões de habitantes, talvez eu repensasse um pouco essa história. Mas com 200 milhões de habitantes, nós precisamos de emprego no Brasil. Kevin, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Essa relação se tornou perversa? Olha, o problema para o Brasil de ter exportação só de commodities e não ter de manufaturados, claro, a China, por diversos motivos, tem uma indústria extremamente competitiva. E não diria que é só o câmbio. Investimento em tecnologia, inovação, educação, infraestrutura, juros baixos. Ela não escolhe, ela não é malvada, ela não quer invadir o Brasil por causa do Brasil. Ela quer vender os seus produtos, ela quer gerar os seus empregos, ela está fazendo o papel dela. Cabe ao Brasil saber contornar e lidar com isso. Você também proteger o Brasil, erguer todas as barreiras, etc., sem ter como criar condições perenes para esse desenvolvimento de valor agregado, indústrias de qualidade, você pode querer fazer o que você quiser, mas você vai criar um parque jurássico no Brasil. Né? A gente vai voltar para a década de 80, quando a economia era fechada, a gente tem barreira do mundo inteiro e nossa indústria não se torna eficiente globalmente. Beluso, você usou uma comparação histórica na sua última intervenção no programa, que foi ao final do primeiro bloco. E como bom leitor de história que você é, você não fez isso à toa. Você citou aqui a industrialização americana e disse, eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo, foram suas palavras. E a que você acentuou foi, protegeram. O Kevin Tang está fazendo uma ligeira, não sei, eu posso falar cotovelada? Cutucão. Um cutucão nessa ideia. Ele está dizendo, pensar agora em proteger é, na verdade, andar para trás. Sem ter um plano para poder... Me perdoe se eu... Aqui ninguém está falando em proteger nada, não. Proteger é uma palavra que pode ser mal interpretada. Não, eu estou usando uma provocação em cima de uma frase mas eu estou comentando que estou comentando o que o Tang falou. Isso não é assim, porque você teve... Você não pode... O Brasil é um mercado aberto, é um mercado que hoje tem uma moeda sobrevalorizada, roubando a competitividade dos produtos brasileiros. A China é um país que está com a sua moeda desvalorizada, dando artificialmente uma competitividade para os seus produtos. Nós estamos com uma balança comercial para este ano 2011, com o risco de termos um déficit na balança comercial de manufaturado de 100 bilhões de dólares, por distorções que não estão na mão da indústria, que não está, essa figura que você está falando dos anos 60, 70, não se usa não, hoje, porque as empresas instaladas no Brasil, você tem empresas referências mundiais, da porta para dentro da fábrica, agora da porta para fora, começa na infraestrutura, passa pelos altos juros, pelas dificuldades de crédito, problema de câmbio, enfim. Não, o Paulo é rápido. Cuidado, só porque se eu fico aparecendo aqui que alguém está falando em proteger e voltar. Ele é o único político entre nós, ele sabe usar um microfone. Eu estou falando o seguinte. Peluso, vamos lá. Eu não tenho esse preconceito. Com muita honra sou político. Não tenho o preconceito contra a palavra proteger. Acho que a palavra proteger é até uma palavra interessante. Eu não gosto. Né? Desde que você tenha políticas adequadas, né? Para... Quais seriam? Vamos lá. Para promover o desenvolvimento industrial. Todo mundo faz política industrial. Né? Isso virou um palavrão no Brasil. Né? Política industrial, por exemplo. Política está sendo elogiada a atual. Política de exportação de manufaturados. Né? Nós temos alguma? Política de exportação com de câmbio... manufaturados. Política de exportação... Não só nós temos câmbio... Política de exportação com um câmbio sobrevalorizado? Nós temos um câmbio sobrevalorizado e temos também essa praga de exportar imposto. Além do que, nós exportamos imposto. Né? E isso... Uns 6% mais ou menos de imposto. É por aí. E a China, sabe para a China dá de tax rebate, ou seja, de redução de imposto para exportação? 6,5%. Então, a gente tem 6 para cima e tem 6 para baixo. Tem 6 para cima e 6 para baixo. Então, nós não temos política industrial de nenhuma espécie. A única instituição que faz
política de investimentos industrial aqui é o BNDES. Né? Bom exemplo. O BNDES tem sido muito citado, com muita frequência no noticiário, como um instrumento, como uma ferramenta de formação de chamados campeões nacionais. Aliás, alguns comentaristas veem na maneira como a presidente Dilma Rousseff e alguns dos seus ministros encaram o mundo uma admiração pela China, pela formação desses campeões. Seria um caminho? Todos os países que, na verdade, ganharam competitividade, se apresentaram como protagonistas na economia mundial. Vamos pegar o caso do Japão e da Coreia. Eles criaram seus campeões mundiais. Sim. Então isso seria um caminho? Não sei, eu estou dando um exemplo história. Eles criaram seus campeões, assim como a China está criando os dela, não é isso? Então, também são naturais, eles surgem naturalmente. Não, no caso não é nada de natural. Surgem há uma escolha, quem é que vai levar não. crédito ou não. Claro, claro. O general Park Chung-hee, por exemplo, foi assassinado, o grande responsável pela industrialização da Coreia, né? E que definiu, na verdade, a conformação, digamos, das empresas, etc., a relação dos chaebols com o Estado, tudo isso, né? Isso é uma coisa intencional, uma coisa planejada, né? Como o Brasil está fazendo em parte aqui, criando suas grandes empresas, está certo? Em alguns setores em que nós temos vantagens, nós temos, na verdade, que explorar, que você não vai competir de charrete quando o cara está correndo de carro de Fórmula 1. Tem que correr com o carro de Fórmula 1. Então fica essa discussão se hoje em dia o mercado internacional ele tem um grau de concentração, ou seja, poucas empresas têm a maior parte do market share. Nós não vamos nos iludir, né? É claro que nas estruturas industriais locais, como no caso da China, você tem milhares de pequenas e médias empresas, ou no caso de outros países, no próprio Estados Unidos, milhares de pequenas e médias empresas que fazem esse papel. Você vê aí um caminho, Paulo? Porque aí talvez a gente possa falar, não sei, uma etiqueta a gente tem que dar a isso. A formação de campeões nacionais seria, não um arremedo, porque aí já é um pouco pejorativo da minha parte, mas seria digamos, uma concepção de política industrial? Olha, eu repito, da porta para dentro das fábricas, nós estamos cheios de campeões no Brasil. Nós temos que reconhecer as coisas boas que nós temos. O Brasil tem um povo maravilhoso, um povo talentoso. O Brasil tem 50% da América do Sul, tem 8 mil quilômetros de litoral, tem um clima favorável, um povo de boa índole. Nós temos, vamos dizer, um povo e empresários, trabalhadores talentosos, competentes. E temos indústrias moderníssimas, nós temos referências. O que nós temos que estar discutindo é o seguinte, que tudo isso, quer dizer, você vai discutir, por exemplo, inovação, tecnologia, para ganhar lá 1% de produtividade, ou 2%, ou 3%, ou 4%, quando você tem um problema, uma distorção, como eu repito, eu estou querendo voltar um pouco no campo, porque senão nós vamos ficar assim, analisando as coisas, e não vamos direto no foco que é o principal nesse momento. A questão cambial hoje é gravíssima. Ela rouba a competitividade dos produtos brasileiros. Isso não é culpa. Isso não é culpa da empresa brasileira. Por isso que tem que haver ou um acerto nesse desacerto ou algum tipo de compensação. E ainda pior essa situação quando outros países têm uma situação inversa, que também estimulam sua competitividade com a questão cambial. Sem falar que nós temos juros no Brasil que são muito elevados, comparados a toda parte. Então, quando você soma esses fatores, custo de dinheiro, custo de investimento, soma com a questão cambial, o custo da infraestrutura, olha, que é uma... A pergunta aí no caso, então, que eu fiz, você a considera não totalmente propositada, porque há coisas muito mais próximas de prioridade 000 do que a gente discutir se campeões nacionais melhorarão ou não. Mas por que vocês fazem essa oposição entre as duas coisas? A política industrial também é você criar grandes empresas que possam competir lá fora. A pergunta feita a você disse um caminho? Não sei. Eu perguntei ao Paulo. O Paulo disse, em outras palavras, o seguinte, a resposta dele a mim foi o seguinte, peraí. Pode até ser, não é o que me interessa no momento. Mas, o William, está na cara, mais do que claro, tirando os que navegam na treva, que o câmbio brasileiro é um desastre para a indústria. Tirando os que navegam na treva, porque tem gente que acha que você produzir chips, né? Ou seja, aquelas partículas eletrônicas, e chips batata é a mesma coisa. Não, é verdade, tem gente que diz exportar chips batata é a mesma coisa. Exportar minério de ferro, exportar automóvel é a mesma coisa.
né? Isso é várias figuras eminentes aqui, pensadores da economia brasileira dizem isso. Quer dizer, que não tem importância nenhuma o câmbio. E o custo do dinheiro também, na manufatura, você tem um ciclo muito mais demorado e aí pesa muito mais do que em commodities, que é uma coisa mais rápida. É o tempo, né? Você leva tudo que tem tempo, os juros pesam mais. Eu gostaria de acrescentar o debate. Claro, o câmbio é uma questão, vamos dizer, circunstancial, porque é agora. Uma distorção. Uma distorção, mas que pode mudar amanhã ou depois. Até a própria China tem valorizado sua moeda e vinha valorizando desde 2005. Né, interrompeu por causa da crise mundial e aos poucos ela está. Inclusive agora recentemente o yuan bateu o recorde contra o dólar e a tendência é que isso continue. E os próprios preços chineses com a inflação chinesa também vão tornar os produtos chineses mais caros. A questão é, o que o Brasil está fazendo, né, de forma permanente para conseguir manter essa indústria manufatureira, criar os empregos, as condições para se produzir e exportar produtos manufaturados para a China ou para qualquer outro lugar. Porque, mesmo nas commodities, o Brasil tem uma vantagem, né, de ser uma terra abundante, mas a gente também tem que investir na cadeia. Então, tecnologia, olha, você quer exportar celulose? Tudo bem, mas a China também é um dos maiores reflorestadores do mundo. E o Brasil tem muito em termos de sistemas e conhecimento para vender. A indústria chinesa, a economia chinesa, ela está saindo de industrialização para serviços. A partir do momento que ela vai se modernizando, ela vai demandar cada vez mais serviços. Conhecimento, o Brasil tem em muitas áreas que a China necessita. E há um mercado grande. Exploração de energia em águas profundas, agricultura, agronegócio, mineração, como sistemas de transporte, de logística, são áreas onde o Brasil pode se esforçar e focar. Porém, não há um planejamento para isso. Né? Não há infraestrutura no Brasil para dar as condições para a indústria se tornar realmente mundialmente competitiva. Não é só vender para o Brasil, é vender para o mundo. Então, investimento em infraestrutura, o câmbio é uma circunstância agora, mas infraestrutura, inovação, tecnologia, isso a gente não tem feito e a China faz isso e fez isso e está fazendo isso muito bem. Parte do resultado que ela obtém nas suas exportações é justamente com isso. Vocês, durante toda essa conversa até agora, volta e meia, vocês passam pela esfera política, que é onde agora eu quero concentrar um pouco a atenção de vocês três. Quando a gente considera o que aconteceu na semana passada, a gente vê a foto da reunião dos BRICS, Brasil, a Rússia, a Índia, a China e, por interesse da China, a África do Sul também naquele grupo. A China tem uma grande presença e crescente presença no continente africano. Que papel o Brasil tem nesse grupo? E agora a questão é muito mais de política internacional. A China claramente estabelece suas prioridades. Rússia e Índia são países que os geopolíticos chamam de Eurásia, a grande massa em torno da qual gira a política. E o Brasil, Beluso? Não, o Brasil tem uma posição singular, né? Porque é uma democracia, né? Diferentemente, aqui não vou me meter a falar disso, mas nós não podemos considerar a Rússia uma democracia propriamente, né? Uma democracia, vamos ser generosos, dizer que é uma democracia em construção. A Índia é uma grande democracia e tradicional, mas a Índia tem problemas regionais, tem problemas de miséria absoluta que pesam muito, né? Tem uma questão ali social, de ser uma sociedade que capitalista que foi construída em cima de uma sociedade de castas. Isso dificulta muito a China, a Índia, desculpe. E a África do Sul é um país que, na verdade, do ponto de vista econômico, tem um peso muito pequeno, muito menor do que o Brasil, menor do que os demais componentes dos BRICS, né? Ainda que seja uma economia diversificada, né? Mas não tem o peso suficiente. O que o Brasil, na verdade, tem de vantagem clara, né, é que tem uma dotação de recursos naturais que nenhum dos outros países tem. A China não pode mais expandir sua agricultura, certo? Não pode mais. Né? Então, até restrições para a expansão das cidades, porque você não pode invadir a área agriculturável, né? Ela cada vez mais dependente dessa oferta.
O Brasil ainda tem uma disponibilidade de recursos, de terras, etc., que pode explorar, e ainda nós temos esse episódio. O Brasil fica mais importante com esse episódio do pré-sal, né? Como fornecedor de energia. Porque nós estamos esquecendo, porque a ideia de que a substituição do petróleo por outras fontes vai ser uma coisa muito rápida, não vai ser uma coisa mais lenta. E o Brasil, dentro de 5 anos, pode estar exportando aí de 2,5 milhões, dentro de 5, 6 anos, a 3 milhões de barris. Isso significa, se o preço do petróleo se mantiver em 104, 105, isso significa mais ou menos 100 e poucos bilhões de dólares de receita. Isso vai mudar muito a posição do Brasil, quer dizer, você vai ficar menos vulnerável a uma crise de balanço de pagamentos, bem menos vulnerável. Agora, resta saber como é que nós vamos nos defender dos malefícios dessa chuva de dinheiro. A tal da doença holandesa? A tal da doença holandesa. Ela existe já, Paulo? Eu queria só fazer um comentário sobre o que ele falou do pré-sal. Aqui a gente está discutindo, pode parecer também que, bom, o Brasil então não tem jeito, o Brasil, estamos colocando os pontos que estão nos preocupando, a questão cambial, a questão da necessidade dos investimentos na infraestrutura, isso dificulta a nossa competitividade e, por outro lado, nós estamos sendo atacados com vendas, com importações fortíssimas de manufaturados e que isso compromete os interesses brasileiros, os empregos brasileiros e tal. Mas isso não significa que nós não podemos deixar de lembrar que, vamos dizer, o Brasil é um país que tem um potencial tremendo. Quer dizer, a questão do pré-sal, o setor de gás e petróleo, a questão da infraestrutura, que de um lado a gente sente a dificuldade do custo por falta de infraestrutura. Agora, a grande oportunidade para construir toda essa infraestrutura que nós vamos ter aqui, de estradas e ferrovias, de aeroportos, de portos, de trens de alta velocidade, de ferrovias, enfim. Então, são grandes oportunidades que nós teremos na área de infraestrutura. A construção civil, nós temos um grande déficit habitacional, isso dá uma demanda forte, garantida para os próximos 10 anos. Quer dizer, o Brasil tem muitas oportunidades e positivas. Por isso que nós não podemos permitir que esse momento que reserva, vamos dizer, para o Brasil uma grande oportunidade, possa ser estragado ou desperdiçado, porque você deixa, vamos dizer, um câmbio errado, um custo elevado, tira a competitividade e permite, independente disso, que haja um descontrole de um ataque na economia. Porque quando você, como nós estamos sendo invadidos, por exemplo, 100 bilhões de dólares de déficit manufaturados previstos para esse ano, nós estamos sob ataque. Sob ataque tem que haver, rapidamente, contra-ataque, tem que haver nossos equipamentos de defesa comercial tem que funcionar, e aí é outro ponto, defesa comercial. O Brasil tem um recurso limitadíssimo, uma equipe muito pequena de defesa comercial. Então, as práticas desleais de comércio, me desculpe, Tang, mas a China tem costume de ter práticas ilegais e desleais de comércio, não é? Então, desleais, prática de dumping, ilegais, com pirataria, com subfaturamento, isso tudo é muito mal controlado. Deixa né? só, você pega os controles dos valores que saem, os volumes que saem da China, saem, vamos dizer, os índices e os dados de saída de quantidade de lá e de chegada aqui, as diferenças são enormes. Paulo, né? eu vou só interromper porque eu estou chegando ao final do programa. Eu queria dar oportunidade a vocês ainda de amarrar o pensamento brevemente, telegraficamente, em torno de uma pergunta. Essa semana que passou mudou algo nas relações Brasil e China? Não vai reverter o quadro atual de o Brasil continuar exportando commodities e a China continuar exportando manufaturados para o Brasil. O que a gente pode entender é que há uma sinalização e há um esforço para iniciar um processo de equilíbrio. Isso é, trazendo fábricas que vão produzir no Brasil, tecnologias que podem ajudar o Brasil, abrindo mercados na China para os produtos brasileiros de maior valor agregado e sistemas de conhecimento e tecnologia. Paulo, brevemente, mudou alguma coisa nas relações Brasil e China na semana que passou? Olha, eu acho que foi um gesto da presidente Dilma ir à China, ela tinha ido à Argentina, foi à China. A China é
um país de grande importância, com a sua economia ascendente, temos essas dificuldades todas e, sem dúvida, foi um gesto bonito por parte do governo brasileiro que sinalizou à China, vamos dizer, positivamente e esperando que haja uma reciprocidade. Então, eu não vejo que tenha sido nada negativo, mas também grandes mudanças vão depender de ações concretas, anúncios, promessas, isso tudo, o tempo é que vai mostrar se as mudanças virão mesmo. Peluso. Eu acho que as relações, elas são mesmo contraditórias, né? E não são, a gente não pode definir linearmente, olha, são ruins, são boas, elas são as duas coisas, como eu disse no início do programa, né? Mas o Brasil está numa posição, eu diria, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e industrial, está numa posição desvantajosa, muito claramente desvantajosa, né? Isso se deve em boa parte ao fato de que o Brasil comprou pelo valor de face, ideia sobre a globalização, nós estamos pagando o preço, comprou pelo valor de face, a ideia sobre a globalização que não se transformaram em realidades, né? O Brasil comprou a ideia da homogeneização do espaço econômico, da liberalização a todo custo, etc. E nós estamos vendo que a China tem sucesso porque não fez assim. Agora, se nós achamos que não é elegante, não é bem educado fazer o que a China faz, o problema é nosso, né? Se não é elegante, está legal, então não faça, já que vocês se consideram um aristocrata da vida econômica. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer as participações aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos convidados, começando pelo economista Luiz Gonzaga Beluso, professor da FACAMP, a Faculdade de Campinas. Agradeço ao empresário Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E agradeço ao nosso terceiro participante, ao economista Kevin Tang. Ele é diretor da Câmara de Comércio Brasil-China. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. E agora vamos lá, como a gente sempre faz, aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.